Saudações aos que buscam, saudações aos que gostam ou amam da terra natal, onde quer que ele esteja, em que estado esteja. Vamos ler então hoje, dia dos Reis Magos, e temos aqui uma imagem de uma representação da Pérsia, de onde provém a legenda dos Reis Magos, que significam de facto os mestres que acompanham os futuros mestres. E vamos tentar ler Antero, na sua fase juvenil, com 23 anos, em 1865, escreve um texto. De certa forma, o seu segundo texto, podemos dizer filosófico, que publica num diário do Povo de Portugal e Poções do Porto, em abril de 1863, numa forma de uma carta ao Anselmo de Andrade, seu condiscípulo, acerca do sentimento da imortalidade. Vamos ler então, com breves comentários, para não nos alongarmos demasiado no tempo e tornarmos difícil a audição. Meu amigo, além dos filósofos que indagam ainda no mundo, uma outra classe menos brilhante, mas mais numerosa de homens ou seres humanos, são os tristes que choram. Lembro-me de pesarmos há dias em comum as provas contra e a favor desta grande tese da imortalidade. E aqui vemos já o ambiente das grandes discussões que reinava entre os estudantes da geração de Antero. Por vezes, algo que desapareceu nos nossos dias, nestes aspectos. De tantas coisas que lhe disse, lidas nos livros dos grandes sábios, dos grandes mestres, diremos, e sabemos como ele, na altura, convivia com Vasconcelos de Abreu, que já estudava e sabia bem da sabedoria indiana, e como ele também entrava por outras, entre as quais o que lhe vinha por Michelet e Quinet. Esqueceu-me esta que por vezes me tem segredado o coração dos grandes infelizes. Para nós que filosofamos, a questão reduzia-se a um problema de metafísica, a um trabalho de artista, este discutir, brilhante, mas frio. Os pensamentos ajuntam-se como pedras de que se compõe um mosaico. A estas procuram-se cuidadosamente as faces, para onde se ajustam às outras, e contanto que se harmonizem naquela exata proporção que se chama lógica, obra boa. Boa, certamente, e perfeita. Mas o que ao artista lhe não importa, nem ele poderia, se quisesse, é aquecer aquele mármore primoroso, mas gelado. Excelente conjunto, na verdade, polido e lavrado a primor, mas lavrado e polido em pedra, pedra fria como a dos túmulos. O pensamento metafísico é assim um mosaico de diamantes, diamantes brilhantíssimos, mas cortantes e destruidores. Refletem a luz toda do sol e mais pura ainda se pode ser, mais pura ainda se pode ser, mas não dão um raio de calor. Como o diamante, corta o silogismo, direito e fundo, mas é por isso que fere também. Na geometria da dialética são tudo retas, seguras, mas inflexíveis e monótonos. Pode ser que a reta seja o caminho da verdade ideal, mas a verdade humana é essa, como as voltas de um doce ruibeiro, ora costeando montes, ora ao longo dos vales, incerto na largura e na rapidez, essa segue todas as curvas, cativas, caprichosas, mas necessárias no sentimento. Deste método sei que é mais natural e humano. E Antero já está a apelar ao sentimento, ao sentir, ao coração interior vir ao de cima. Agora, não sei bem se será também metafísico. Quem se lembra do humilde suspiro de coração
quando se ergue esplêndida e imponente a grande, autorizada voz da inteligência? A comoção distrai e perturba, e o pensamento precisa de ter o olhar firme para ver, constante para penetrar, inflexível para julgar. Eis aqui porque, entre tantas coisas difíceis e intricadas que nessa noite, com esforço, arrancava da memória e da inteligência, me esqueceu esta simplicíssima e que me acompanha sempre o espírito como uma companheira misteriosa, a lembrança dos que choram. Esta parte aqui é muito valiosa porque marca esta distinção entre a emoção, a comoção, o coração, o sentimento e, por outro lado, o pensamento firme, penetrante, inflexível. E depois acrescenta que ele sente uma companheira misteriosa a acompanhar sempre o seu espírito e que é a lembrança dos que choram. Esta companheira misteriosa que acompanha a Terra em toda a sua vida, qual carpa ou fada, e que foi mais tarde erguida como a irmã morte, é aqui posta ainda como um estado de compaixão, de lembrança dos seres que sofreram, ou como a lágrima em si tem uma energia e um significado tremendos. E todavia, meu amigo, se um bom silogismo vale muito, uma lágrima bem quente, bem viva, bem sentida, deve valer tanto ou muito mais ainda. O peso de uma lágrima. Leve coisa talvez na palma da mão do filósofo, acostumado a levantar a mole espantosa dos argumentos, dos sistemas, das ciências. Mas quando sob o coração nos cai, dos olhos que Deus fizera para a luz e para a aventura, e que a vida só deu sombras e brolhos, então sente-se bem o peso e essa pobre gota d'água, e não há aí jeito de bronze, não há aí peito de bronze que não vergue e se abale, como se o tocasse o dedo invisível de uma divindade. Esta imagem é valiosa. Alguém que chora, sofrendo num mundo que não deveria ter tanto sofrimento e que deveria ter mais luz e ventura. Eis as palavras que Anter dá. E então esse chorar, esse peito comovido, é como se fosse tocado pelo dedo invisível de uma divindade. Aqui talvez pudesse ter escapado mais, mas era impossível na época para esta visão antropomórfica da divindade, o dedo invisível. Deveríamos talvez, ou poderia mais tarde, utilizaria certamente como se vibrasse em si a presença, a energia da divindade, de uma forma de manifestação da divindade primordial. Nesse estreito cristal se reflete um mundo de desventuras sem nome, de sortes incompreensíveis, de desespero sem voz, de consumições solitárias, para que não há consolação possível na Terra, porque a Terra as ignora, porque são sombras de destino violentamente despedaçados, porque são terríveis e irremediáveis como a morte. Como esse molusco do mar das Índias, de cuja pútrida consumição nasce a pérola nacarada, assim dessa espantosa decomposição das misérias humanas sai, como símbolo de toda a melancolia da vida, a viva pérola do triste e doce reflexo, uma lágrima. Como os milhões de globos numa só gota de sangue movem-se ali, agitam-se, passam todas as tragédias cuja catástrofe nenhum braço de ferro pode evitar, todas as lutas em que a virtude e a verdade se viram sempre esmagadas, como sob o peso de maldição desconhecida, todas as fúnebres agonias das grandes almas ignoradas, todos esses dramas sem nome que no mais baixo, no mais fundo das sociedades se revolvem misteriosos e terríveis.
que assombrosos quadros de miséria não alumia o doce raio de luz que atravessa a água pura de uma lágrima. É o espantoso caleidoscópio das dores da humanidade. E tudo isto, meu amigo, todas estas realidades ardentes, palpitantes, sangrentas, deixarão de existir, de bradar, de ser, porque um dia, no fundo do cadinho metafísico, onde uma ciência cruel lançar estas grandes ideias, alma, Deus, vida, cessou esse resíduo, essa escura abstração, essa coisa que nenhuma palavra diz bem, uma negação, nada. Interessante aqui esta quase que aspiração de revolta contra erguer-se essa palavra da negação e de nada em relação à vida. Ele que mais tarde trabalhou de certa forma e cultivou um pouco o nada, ainda que nas suas dimensões mais elevadas esse nada fosse um não ser primordial de onde brotava o ser e que eventualmente poderia acolher ainda assim os seres individualizados, não redutíveis a um nada. Não pode ser. O coração levanta-se de salto e não pode ler essa irisão escrita no céu com letras de ouro, irisão feroz escrita no céu com letras de ouro, com letras de harmonia. A razão não quer ouvir essa gargalhada delirante e crudelíssima soltada contra a fé, a sua lei, ela mesma, ordem. Só a inteligência, depois de ter recolhido as suas redes vazias, dirá, olhando para o vapor que exalam ao enxugá-las ao sol, eis aí o destino dos homens. Como este fumo se evapora e somem no ar vazio as dores da humanidade, ponto de interrogação. Vir-se ao mundo para amar, querer, sentir, ser bom e feliz e forte, que tanto quer dizer homem, ou digamos ser humano, e achar um leito de espinhos e endurecer-se-lhe o corpo e a alma, e descrer e chorar e ser mau, ignorante e mísero, uma existência a si mesmo traidora. E aqui é muito interessante esta noção de fidelidade que Agostinho da Silva desenvolverá depois, mais tarde. Os infiéis são os infiéis a si próprios, à sua missão. Aqui, Antero também faz que o traidor, o infiel, é aquele que é infiel a si mesmo. E depois continua, e ser mau, ser mau, ignorante e mísero, uma existência a si mesmo traidora, um ser que renega a sua própria lei. Uma coisa feita para ser exatamente o contrário do seu destino. Que é isto, senão a contradição terrível de tudo quanto temos por justiça, por verdade, por princípio e harmonia dos mundos? É a negação dos sentimentos mais íntimos, das ideias mais essenciais. Ou o universo é o delírio de um demónio, ébrio de sua mesma maldade, ou, para além do extremo arco da ponte da vida, nos espera o seio vasto, uma bondade. E quem não esquece um ai, um suspiro só, uma mão que ate com amor os destinos partidos, uma lei da justiça, a que chamamos compensação. Interessante esta expressão, para além do extremo arco da ponte da vida, que nos remete tanto para a tradição persa, da ponte de Chinavin que se atravessa depois da morte, ou para Gil Vicente, ou mesmo para Fernando Pessoa, também neste arco de ponte da vida, onde espera a bondade que acolhe, e com uma lei de justiça, que chamamos a lei do karma, que ele chama aqui a lei da compensação. Sem este equilíbrio, de além-túmulo, o mundo moral inclina-se sob o peso das suas ruínas acumuladas de séculos e tomba e rola desamparado nos abismos do nada. Quando num prato da balança eterna se lança toda essa massa espantosa das desgraças humanas, tamanho peso só se compensa pondo no outro o amor infinito. Traço Deus. O amor infinito. Possamos nós estar mais abertos
a este amor infinito, a esta divindade que passa por nós e que a todo momento pode equilibrar o nós estarmos a sentir demasiado na balança pesada e negativa. Sim, Deus, Espírito, força, princípio, essência, Jeová ou Brahma, que me importa o nome. Eu chamo a Deus justiça. Na queda e triste ruína das ilusões antigas, das velhas crenças das gerações, fica-nos eterna essa grande palavra. É que está gravada no coração. Só o arrancando a poderão tirar de lá. E nem assim. No deserto das alturas, a águia que o empolgasse leria justiça nas carnes palpitantes e cairia assombrada. Assim, termina este primeiro artigo publicado no Diário do Povo. Ele vai continuar e é um tempo de leitura razoável para fazermos um pequeno intervalo e vamos ainda assim comentar esta parte final que é valiosíssima. Antero, com os seus 23 anos, mostra bem a sua genialidade, que foi inegável, sobretudo na fase juvenil, mas que se manteve e que se aprofundou, ainda que muito calcinada pelas suas maleitas psicossomáticas que constantemente o enfraqueceram e diminuíram a vários níveis. Ele afirma aqui que esta lei da justiça é também a lei, tem também uma definição que é amor infinito, ou um sinónimo, ou se quisermos ainda, vários nomes que a humanidade foi descobrindo ao longo dos tempos. Espírito, força, princípio, essência, Jeová, Brahma. E depois ele afirma, ele chama mais a Deus a justiça. E aqui temos bastante o Antero como cavaleiro do bem, o cavaleiro da justiça, porque a justiça o que é senão o bem? E o que é o bem senão o amor, que põe em ordem, coordena, que harmoniza. E aqui depois tem esta frase também muito importante: na queda e triste ruína das ilusões antigas, das velhas crenças das gerações, fica-nos eterna essa grande palavra. E de facto, se nós formos olhar para Jeová, para o Deus do Antigo Testamento, terrível, tétrico, e toda a mitificação que se fez, todas as histórias e lendas que se criaram dele, que constitui o Antigo Testamento, ou se formos mesmo para Brahma também, o Deus Criador na tradição védica, e que também tem as suas histórias, as suas lendas, tudo isso hoje completamente reduzido a ilusões antigas, a velhas crenças. O que é que deve ficar disto tudo? Deve ficar que o universo é um cosmos, é um todo ordenado, um todo com o seu logos, a sua inteligência, amor, justiça, ordem. E isso é o que Antero está a realçar, dizendo que ela não está só no universo, no cosmos, que é a palavra que em grego significa um todo ordenado e belo, mas que está também gravada no coração e que nada a pode retirar esse sentimento de justiça. Nós sabemos que pode dar, por vezes, instintos até de vingança ou de violência na resposta à injustiça. Mas também sabemos como há que saber equilibrar o sentimento e a razão para conseguirmos que a justiça seja imparcial e justa. Antero apela, pois, a termos mais presente que a divindade é infinito amor, amor infinito, diz-nos ele, que é também a justiça, e que essa vibração, essa presença, essa matriz está gravada no coração e que nada pode retirar. Está sempre palpitante, irradiante. E é por isso que algumas
práticas meditativas podem utilizar a palpitação do coração ou a palpitação da circulação de todo o corpo e consciencializar-nos desta vida divina que nos dá vida e que é amor infinito, e tentarmos sentir mais e assimilarmos mais tal das profundezas do nosso ser e do nosso sangue e do nosso coração para a nossa mente, para os nossos nervos, para as nossas emanações mentais e psíquicas, telepáticas, que constantemente saem de nós e que interagem com os outros, seja na proximidade, seja na distância, seja nos sonhos, seja para além da vida e da morte. Estamos todos envolvidos, de facto, neste grande corpo místico da humanidade, este campo unificado da energia-consciência, este corpo ou alma mundi, a alma do mundo, a alma divina do mundo. E é aí que nós nos ligamos com Antero e afirmamos este amor infinito, este sentimento de justiça, para não nos deixarmos manipular e submeter demasiado pela sociedade exterior tão massificada, tão manipulada, tão violentada, tão alienada, que acaba por muita da informação que nos possa chegar, ou energia, é desequilibrada e, portanto, temos que ter mesmo certos momentos de leitura, ou de audição, ou de meditação, para termos mais comunhão com estes níveis mais profundos e mais harmoniosos de nós próprios. Posso então a benção do amor infinito que Antero sentiu e invocou, e que em jovem ardia com grande esplendor, seja para a amada, para a mulher, ainda que infelizmente não tenha conseguido concretizar, ou para os seus ideais de revolução, de justiça, de mais fraternidade, de democracia e igualdade, e finalmente a maior proximidade da verdade e da divindade. Possam essas linhas de força serem felizes e venturosas, como ele sente que o ser humano tem como missão e essência. Temos graças ao Nur, Lux Antero, Lux Antero.